Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntamente com os irmãos na nossa disciplina de Introdução à Teologia. E neste momento a gente vai iniciar com o seguinte tema, que é o trabalho da teologia. A gente sabe que a teologia ela possui diversas atividades específicas e que são importantes também, dentro aí do campo da teologia. E que esse trabalho, essas atividades ou essas tarefas, elas contribuem de uma forma bem significante aqui, ajudando o estudante aí da teologia, a avançar, a progredir no conhecimento aí de Deus, Então a gente vai ver que as duas principais atividades ou tarefas, da teologia, que são a atividade crítica da teologia e a atividade construtiva da teologia. A gente vai observar que a importância, dessas duas atividades para o progresso aí da teologia, a compreensão de todo o conteúdo que hoje nós temos, Agora é importante entender que a teologia ela é o que é uma construção. E ela é uma construção humana. Por quê? Porque ela é feita por pessoas comuns, Então, essa construção teológica, ela vem a partir de quê? Ou do quê, Ela surge a partir das reflexões que é feita aí através dos textos bíblicos. Então, toda a construção teológica que hoje nós temos, ou a igreja possui, ela tem totalmente uma base, nos textos da Bíblia Sagrada. Então, é muito importante o aluno da teologia compreender isso, tá certo? Então, a seguir, a gente vai ver aí, a gente vai apresentar essas atividades separadamente. São duas atividades que nós separamos e a gente vai compreender em que campo elas atuam e qual a importância dela e quais são os seus objetivos, tá certo? Então, vamos ver aqui o primeiro, que é a atividade crítica, da teologia. Então, qual é o objetivo dessa atividade ou dessa tarefa, É através da sua fonte de pesquisa, no caso é a Bíblia Sagrada, analisar e examinar a forma como as pessoas acreditam em Deus. Nós sabemos que vivemos em uma sociedade que, em sua maioria, professa uma crença num Criador, num Deus, E essa atividade, essa tarefa, justamente ela trabalha nessa perspectiva, avaliando, analisando, observando, a forma como essas pessoas creem em Deus, não somente a forma como elas creem em Deus, mas os ensinamentos que chegaram até essas pessoas, Se esses ensinamentos estão de acordo, com a Escritura Sagrada ou não, E o comportamento, qual a forma de comportamento, desse grupo de pessoas ou dessas pessoas que professam crer em Deus, professam, seguir os seus ensinamentos. Então, essa atividade ou essa tarefa, ela segue nessa perspectiva, nesse objetivo, de avaliação. A partir dessa avaliação, aí é possível observar se esse grupo de pessoas, se essas questões elas estão realmente da forma correta ou não, de acordo com a fonte, no caso de análise aí é a Bíblia Sagrada, tá certo? Então essa atividade ela é importante por quê? Porque através dela é possível, saber quais os pontos doutrinários estão corretos ou não, à luz da Bíblia. Então, quando se há uma teologia sendo divulgada, um pensamento doutrinário, sendo divulgado, sendo ensinado, principalmente se for algo novo, Então, o que é feito? É feita uma análise crítica, Uma análise crítica desse conteúdo que está sendo apresentado. A partir dessa análise crítica, de acordo com a fonte, já que todas as reflexões teológicas elas vêm baseadas na Escritura Sagrada, então essa crítica ela vai fazer uma análise, e vai examinar esse conteúdo teológico e vai dizer se ela está de acordo ou não com a Bíblia Sagrada,
Então, o que a gente vai perceber aí? Que após a morte dos apóstolos, né, muitos ensinamentos surgiram no meio da igreja. A gente sabe disso lendo as cartas apostólicas, onde a gente já vê, a gente já observa ali profecia acerca dessas pessoas que iriam surgir no meio da igreja, né? E essas pessoas iam trazer o quê? Ensinamentos contrários à crença, né, que já existia, né? Então foi nesse contexto que a teologia ela passou a ser usada para defender as crenças ortodoxas. Então havia já uma crença, já havia já um conjunto de doutrinas que já era crido, né, e defendido pelos antigos cristãos, e que com o passar do tempo, né, passaram a surgir pessoas trazendo ensinamentos contrários a essas crenças ortodoxas, né? Então, o que a gente observa, né? A gente observa que a teologia crítica também ela vai nascer dentro desse contexto aí, né? De defesa também em relação às doutrinas ortodoxas. E quem foi que trouxe, né? Quem foi que trouxe essa teologia crítica a princípio, né? Após a morte dos apóstolos? São aqueles que a gente considera ou chamamos hoje de pais da igreja. Quem eram os pais da igreja, né? Eram aqueles que possivelmente substituíram aí a direção da igreja após a morte dos apóstolos, né? E eles se depararam com todo esse problema que surgiu no meio da igreja, no meio dos cristãos, né? Então, eles se sentiram na necessidade de escrever e de trazer uma teologia crítica em relação a essas novas doutrinas que estavam surgindo aí no meio dos cristãos, né? Então, os pais da igreja, eles fizeram um trabalho árduo, né, de combate a esses falsos ensinos, e eles produziram aí dezenas e dezenas de documentos, né, onde é analisado e examinado o falso ensino, e em seguida é feita uma defesa aí baseada em textos bíblicos. Então, nós temos aí o Tertuliano, por exemplo, né, que teve vários escritos dele defendendo aí algumas doutrinas bíblicas, e nós temos outros também, né? Então é importante compreender que essa atividade ela não cria crenças doutrinárias. Então a crítica da teologia, essa tarefa aí, ou essa atividade, ela não cria, ela não gera doutrinas, ao contrário, né? O papel dela é analisar ou observar, examinar, né, as crenças que já existem, né? Não só as que já existem, mas aquelas que surgem contrariando as que já existem. Então, o objetivo dela é mostrar o que é que está correto, o que é que está errado, né? De acordo com a Bíblia Sagrada. Então, ao longo da história da igreja, percebe-se que a teologia ela tem servido muito bem, né? A gente tem observado isso. Para quê? Para a proteção, né, da igreja dos falsos ensinos. Então, com o passar do tempo, os falsos ensinos foram surgindo, houve-se uma necessidade, né, de utilizar a teologia, nesse caso, para defender a igreja desses falsos ensinos. E uma dessas tarefas aí foi a análise crítica, né? Até os dias de hoje isso acontece, sempre que surge uma teologia nova, um ensino novo, uma doutrina nova, ela é passada por essa análise crítica, né? Onde, através da Escritura Sagrada, é observado até que ponto aquela doutrina, aquela teologia, ela é correta ou não. Nós temos uma outra atividade, que também é muito importante, né? Que é a atividade de construção, né, da teologia. Então, a função dessa atividade é o quê? É externar. Mas externar o quê? A coerência do texto doutrinário, né? Aquilo que foi construído, né? Aquilo que foi idealizado. Então, essa construção teológica ela é desenvolvida seguindo assim, alguns critérios que são extremamente importantes. O Stanley e o Roger, esses dois teólogos, foi o que eles fizeram. Eles utilizaram um exemplo, né? Eles utilizaram um exemplo para definir aí essa atividade que a gente considera tão importante. O exemplo que eles dão
diz o seguinte: a doutrina da Trindade é uma construção teológica desenvolvida no cristianismo primitivo. E aqui eles vão externar duas razões, né? Eles vão dizer que essas duas razões estão diretamente relacionadas aí com as tarefas da teologia e ilustrativas destas. Então, primeiro, ela foi desenvolvida para proteger o Evangelho de Deus encarnado em Cristo Jesus contra as negações sutis da divindade plena e verdadeira de Jesus, né? Então, que é a tarefa crítica aqui. Em segundo lugar, foi desenvolvida para explicar a cristãos e não cristãos a soma do testemunho bíblico acerca de Deus, né? É uma doutrina defensiva e também construtiva. Então, aqui é um exemplo que ele está dando, né? De atividade ou tarefa construtiva da teologia. Então, a doutrina da Trindade, que é uma doutrina que talvez seja uma das doutrinas mais importantes, né, do cristianismo, ela foi construída, né, baseada nas crenças já existentes, né, e ela foi externada. E de que forma ela foi externada e para que ela foi externada, né? Então, ela foi externada com o objetivo de defender aí a divindade de Jesus, né? E a forma como isso foi feito, ou como isso aconteceu, demonstra aí essa grande proeza, né, da construção da teologia bíblica. Então, aqui é um modelo que é apresentado, né, para você. Depois aí da construção teológica, vem a segunda fase dessa atividade. Qual é a segunda fase? É a exposição. Como o exemplo que foi dado, que foi a Trindade, né? Alguém construiu aquele pensamento teológico a partir de umas reflexões feitas em bases bíblicas, em textos bíblicos, né? Foi feita essa análise, foi feita essa reflexão, logo isso foi escrito. A partir do momento que isso foi escrito, ela vai ter que ser exposta, né? Ela vai ter que ser apresentada. Apresentada de que forma, de que maneira. Então, é essa a segunda atividade da construção, né, teológica, que é a exposição de tudo aquilo que foi produzido, de todo aquele conteúdo que foi produzido. E a ideia dessa segunda atividade não é somente a apresentação do conteúdo doutrinário, mas é uma apresentação de forma compreensiva, uma forma que as pessoas venham entender, venham compreender aquela teologia. Então, percebe-se então a necessidade que há, né, na aplicação dessa atividade importante aí da teologia, né? Então, muitas teologias, elas, ao longo do tempo, da história do cristianismo, elas foram sendo construídas, produzidas, né? E elas necessitaram, né, serem expostas de alguma forma, de alguma maneira, só que de uma maneira que as pessoas as compreendessem, porque não adianta se construir um pensamento doutrinário baseado em um texto bíblico se essa pessoa não sabe externar, não sabe expor de uma forma clara, objetiva e compreensiva, né? É o que a gente muitas vezes vê por aí. Então, isso não é uma tarefa fácil, não é fácil isso, principalmente quando o tema teológico lá, ou doutrinário, ele já é difícil de se compreender. Quando o texto já é difícil de se compreender, conseguir expor ele de uma forma que as pessoas entendam ainda é mais difícil ainda, né? Nós temos aí um tema difícil que foi dado como exemplo, que é a doutrina da Trindade. Ela em si já é complicado compreender. Imagine escrever sobre ela e conseguir expor esse pensamento teológico de uma forma compreensiva. Então, é mais difícil ainda. Então, essa tarefa de exposição da doutrina construída, ela não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa difícil. Então, para montar aí um mecanismo de exposição dessas teologias, é necessário seguir regras importantes. Então, quando se vai externar um pensamento teológico ou uma doutrina bíblica, é importante seguir alguns critérios. Por quê? Porque esses critérios
vai fazer com que a pessoa consiga expor aquele pensamento ou aquela reflexão doutrinária de uma maneira mais compreensiva, de uma maneira mais clara, para aquele que for ouvir ou for ler sobre aquele pensamento teológico, venha compreender melhor o conteúdo doutrinário, né? Então, isso aí é uma regra básica, né, da exposição da doutrina construída, né? Então, objetivos aí de expor essas teologias. Qual o objetivo? É fazer com que as pessoas compreendam melhor a forma, né, que foi construída aquele pensamento, aquela reflexão, aquela doutrina, né? Então, para que essa atividade ela tenha êxito, é necessário também a aplicação de algumas ferramentas, né, que são fundamentais, são ferramentas que são estudadas. A gente consegue, através dessas ferramentas, não somente construir o pensamento, a reflexão, mas a gente consegue destacar, expor, né, externar essa doutrina, essa reflexão teológica de uma forma mais clara, de uma forma mais evidente, né, de uma forma que as pessoas possam compreender. Então, a seguir, a gente vai ver um pouco sobre essas ferramentas, né? Então, aqui a gente vai ver as ferramentas da teologia. Uma delas é a mensagem bíblica, né? Nós sabemos que o livro que a teologia estudada aqui, ela se vale, não é o Alcorão Sagrado, não é somente o Antigo Testamento, é o Antigo e o Novo Testamento, que dentro do cristianismo nós chamamos de Bíblia. Então, dentro dessa ferramenta, né, a gente encontra o quê? A mensagem. A gente vai encontrar essa mensagem, que é uma das ferramentas, tá certo? Uma outra ferramenta que nós iremos encontrar é a herança teológica. O que é a herança teológica? É aquilo que foi deixado pelos pais da igreja e outros grandes homens de Deus, né, em documentos, que faz com que venha a ser fundamentado aí o pensamento teológico, a reflexão teológica, as construções teológicas que até hoje elas existem, né? E a terceira ferramenta é a cultura do pensamento contemporâneo. Então, quando se vai se expor uma doutrina, quando se vai se expor uma teologia qualquer, é importante também se valer da forma de pensamento daquela geração, né, daquele período de tempo, como é que eles pensam sobre aquele tema, né, para que a pessoa possa, o teólogo ou o estudante aí, possa contextualizar aquele assunto, né, de acordo com a cultura vigente no meio daquele povo em relação à Escritura Sagrada. Então, a gente vai ver aqui a primeira ferramenta, que é a mensagem bíblica, que diz, né, como você já sabe, a Bíblia é a ferramenta primordial do teólogo. Então, o teólogo cristão ele tem uma ferramenta primordial, principal e mais importante, o que é a Bíblia Sagrada, né? Então, não há como fazer teologia cristã sem utilizar a Bíblia como principal ferramenta de estudo. Então, quem faz a teologia cristã tem que ter a Bíblia Sagrada. Aqueles que não fazem a teologia cristã vai precisar de outros meios, de outras fontes de pesquisa que para eles vão ser consideradas principal, né? Mas para nós que fazemos a teologia cristã, nós temos a nossa principal ferramenta aí, que é a Bíblia Sagrada, e para nós não tem como fazer uma outra teologia cristã sem a Bíblia Sagrada. É fundamental, né? Então, isso acontece por quê? Porque ela é o único livro que fala de um Deus que deu a origem a todas as coisas, considerada e também inspirado por Deus. Então, a Bíblia Sagrada, para nós, ela se torna a principal ferramenta da teologia cristã, porque é o único livro que nós temos hoje que fala de um Deus que é o autor de todas as coisas existentes, né? E que não somente ele é o autor, mas a própria palavra,
a mensagem que nela está escrita, né, é considerada uma inspiração divina, ou seja, ele inspirou pessoas, logo, aquilo não é uma mensagem meramente humana, não são palavras meramente humanas, mas palavras de Deus. Todas as reflexões que hoje o cristianismo possui nessa vertente teológica ou doutrinária, elas têm uma origem, né? A origem delas é na Bíblia Sagrada. Então não há dentro do cristianismo hoje nenhuma doutrina que possa ser tida como tendo uma origem, por exemplo, em um livro considerado sagrado, mas do paganismo, né? Não. Todas as doutrinas que existem hoje, elas são reflexões que foram feitas, foram construídas, foram editadas, foram escritas e foram expostas, né? Mas todas elas provenientes da Bíblia Sagrada, né? Então, quando se fala da Bíblia, né, não se fala somente de uma parte dela, a gente fala dela como um todo. Por quê? Bom, apesar de que dentro do cristianismo existem aqueles que defendem que apenas uma parte da Bíblia ela é considerável palavra de Deus, divina, algo sobrenatural, mas a maioria dos cristãos, como nós fazemos parte dessa maioria, nós consideramos ela como um todo a palavra de Deus, algo que veio de Deus, onde a sua mensagem é a própria palavra de Deus, né? E nós cremos que ela é o alicerce, ela é a base de toda a escritura existente hoje no cristianismo, né? Totalmente da escritura sagrada. Então a Bíblia, ela é esse alicerce, né? Ela produziu esse alicerce teológico, né? Dentro do cristianismo, né? Tudo que existe hoje de conteúdo doutrinário vem aí da Bíblia Sagrada, né? Então, apesar da Bíblia ser aí a ferramenta fundamental, né, não é o objetivo dela organizar de uma forma teológica aí os assuntos doutrinários que nela existem, que a gente encontra, quando a gente está lendo, a gente encontra, se depara com diversos assuntos doutrinários, mas a gente observa que eles não estão organizados. Nós encontramos uma parte deles no livro do Gênesis, uma outra parte no livro de Deuteronômio, uma outra parte no livro dos Salmos e assim por diante. O mesmo assunto. Então, nota-se que a Bíblia ela não traz os assuntos doutrinários de uma forma organizada, sistemática, né? Não é o objetivo dela. Mas ela tem um objetivo, sim, a Bíblia tem um objetivo. Qual o objetivo da Bíblia? É simples, é mostrar a existência de um Deus Criador, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que está acima de tudo, né? É mostrar que Ele é o autor de tudo aquilo que os olhos conseguem alcançar e aquilo que os olhos não conseguem alcançar. É mostrar que Ele também não é somente o autor, mas Ele tem um relacionamento com a sua própria criação, inclusive o ser humano, né? Então, mas é a partir dessas informações que nós encontramos na Bíblia, né, que é construído, que é levantado, é erguido aí todo o pensamento teológico, né, e organizados de forma sistemática. Então, hoje nós temos todas as doutrinas, todas as reflexões teológicas de uma forma sistematizada, ou seja, bem organizada, mas a Bíblia em si não traz essa organização. Porém, é baseado no que está nela que os teólogos, né, os grandes estudantes e pesquisadores construíram toda essa sistematização. Ou seja, toda a construção teológica nela encontrada, né, de forma organizada, compreensiva, né, clara, né, como a atividade crítica aí da teologia, a atividade construtiva da teologia, né, foram produzidas com base nas informações extraídas na Bíblia. Então, essas duas tarefas
que logo a gente já falou, elas têm origem nesse trabalho baseado nessas ferramentas, né? Todas as informações que existem na Escritura foram capazes, né, de trazer essas duas tarefas, essas duas atividades aí que ora a gente falou. Bom, uma segunda tarefa, uma segunda ferramenta importante aí, a herança teológica. A gente vai entender o que é essa herança teológica, né? Quem foram os primeiros a deixar essa herança teológica e qual a importância dela, né? Então, hoje, quando se vai tratar de um assunto pertinente à doutrina, não se baseia somente em textos bíblicos, mas também se baseia na herança teológica, né? Naquilo que foi deixado para a igreja. Então, a gente vai tratar um pouco disso e a gente vai ver a importância disso também para as construções teológicas, né? Será a herança teológica importante? Isso é uma pergunta, né? Qual o papel dessa ferramenta para a construção da teologia? Outra pergunta importante. Então, a gente vai ver aqui que a herança teológica é toda uma literatura, né, que foi composta, compilada, ela foi escrita aí pelos pais da igreja a partir do primeiro século. Esses pais da igreja, como eu já falei anteriormente, eles surgiram logo depois da morte dos apóstolos. Alguns deles foram discípulos dos apóstolos, conviveram por um certo momento com os apóstolos. Alguns deles foram ensinados teologicamente pelos apóstolos. Então, essas pessoas também escreveram documentos, deixaram cartas, deixaram livros, né? E esses livros, eles tratam do quê? Daquilo que eles ouviram dos apóstolos, dos problemas das igrejas também, e eles tratam também, principalmente, né, de conteúdos doutrinários, né, de crenças, né? Isso a gente chama de herança teológica. Então, quando alguém vai levantar uma doutrina, vai se defender uma doutrina, ele também vai em busca dessa herança teológica, ou seja, ele vai ver o que foi que os pais da igreja disseram em relação a determinado assunto. Vamos dar um exemplo, né? Como a gente já falou aqui da Trindade, hoje esse tema é muito debatido e muitas pessoas, né, discordam dessa doutrina, né? Então, quando alguém vai defender essa doutrina, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer apenas textos bíblicos? Não. Ele traz os textos bíblicos, mas também vai nos documentos deixados pelos pais da igreja, principalmente pais da igreja que conviveram com os apóstolos, né? Onde eles escreveram também em relação aí à divindade de Jesus. Então, baseado no que eles escreveram, isso fortalece ali aquela reflexão teológica, aquele pensamento doutrinário, né? Então, a gente viu aí a primeira herança teológica que foi deixada aí pelos pais da igreja no primeiro século, né? Mas também nós temos uma herança teológica que foi deixada aí pela Reforma Protestante, né? Nós sabemos que no século XVI surgiu a Reforma Protestante, houve alguns documentos que foram escritos, algumas doutrinas produzidas, né, e deixadas em livros, que isso também ficou para a igreja, né? Essa é uma herança muito importante, uma riqueza teológica muito grande, né? Então, com a morte dos apóstolos, outros deram continuidade à igreja do Senhor, né? Foram pessoas comprometidas com o conteúdo da Escritura e que deixaram para a igreja um grande tesouro, né? Esses foram os pais da igreja, que justamente são as pessoas que há pouco tempo eu falei, né? Os pais da igreja, porque eles eram realmente chamados de pais, né? Porque eles assumiram aí praticamente a direção da igreja na época, né? Ficaram responsáveis pelo ensino doutrinário da época, ficaram responsáveis por defender as doutrinas ortodoxas da época e ficaram responsáveis por produzir também documentos, né, que traziam uma defesa em relação às doutrinas, né?
Então foi a partir desses documentos aí que foram estabelecidas também doutrinas importantíssimas do cristianismo, né? Como foi o caso da doutrina da Trindade, e várias práticas hoje realizadas pela igreja moderna, né, por exemplo, tem a sua origem em alguns documentos aí dos pais da igreja. Então, existem coisas que hoje é praticado pela igreja, que não tem uma clareza muito grande assim no Novo Testamento, mas que estão nas cartas dos pais da igreja, onde eles compreenderam aquela forma de agir, aquela forma de ser, e externaram isso nas suas cartas, e hoje a igreja, de uma certa forma, acaba que seguindo uma parte desses documentos, né? Então, as cartas dos pais da igreja surgiram como uma necessidade. Necessidade de quê? De defesa, né, em relação às crenças, às doutrinas que já existiam, que eram, a gente chama, né, também de apologistas. Eles foram grandes apologistas, né? Os falsos ensinos que a gente percebe que ele começou cedo, né? Ele começou cedo a existir no meio da igreja. Então, o falso ensino ele já começa no primeiro século e também vai continuar a partir do segundo século. Então, a necessidade de se produzir documentos, né, para defender a igreja desses falsos ensinos vai ser muito grande. Por isso que a gente vai encontrar vários apologetas aí do primeiro e segundo século, né? Então, quando os pais da igreja escreveram os seus documentos, com o objetivo, na maioria das vezes, de combater as heresias, externavam suas interpretações teológicas. Isso aqui é o que é interessante, né? Então, quando eles iam escrever um documento, uma carta, um livro, combatendo geralmente as heresias, então eles acabavam que externando ali o entendimento doutrinário deles em relação a algum ponto, né, que até os dias de hoje são comentados, né? Por isso que hoje o estudante de teologia ou o teólogo, né, quando ele quer pesquisar sobre um assunto de doutrinário ou de cunho doutrinário, ele também vai nas cartas dos apóstolos, dos pais da igreja, né? Por quê? Porque eles externaram também os seus pensamentos em relação a certos pontos doutrinários. E como eles foram muito próximos dos apóstolos, né? Então, entende-se que eles tinham um entendimento melhor, uma compreensão melhor em relação àquele assunto do qual eles externam. A partir de então, o pensamento teológico vigente hoje, que é baseado também nas cartas desses grandes homens, se torna mais forte, né? Com mais respaldo também, mais credibilidade. A reforma protestante, ela também contribuiu, e muito, né, para o estabelecimento de teologias importantes. Naqueles dias, por exemplo, a leitura da Bíblia era um privilégio de um pequeno grupo, né? Nem todo mundo ele tinha o acesso à leitura da Bíblia, ao estudo da Escritura, porque havia sido proibido, né? A denominação vigente na época, que a partir do século XIII, eu acho que, se eu não me engano, 1229, ela tinha proibido aí o acesso à Bíblia Sagrada, a leitura, ao estudo da Bíblia Sagrada ao povo, né? E ficou restrito somente aos seminaristas, aqueles que estariam se formando, né, para assumir aí cargos dentro da própria denominação. Mas, no período da Reforma, essa ideia é colocada por terra, né? Então, a Reforma ela vai trazer essa grande contribuição aí, ela vai nos deixar essa grande herança, né? Onde o povo agora vai ter o privilégio, né, de também ter uma Bíblia, de ler a Bíblia, produzir o seu conteúdo, né? Porque até então o povo estava mergulhado na ignorância teológica, né? Mas com a reforma aí essa ignorância ela é deixada de lado, né? E os cristãos puderam voltar à fonte de estudo. Qual é a fonte de estudo do cristão?
a Bíblia Sagrada, né? E a partir de então, muito material foi escrito pelos reformadores, né? Materiais esses que foram importantes para a construção teológica existente em diversas denominações cristãs, que até hoje, né, são fundamentais para essas denominações. Vamos ver aqui a terceira ferramenta, que é a cultura do pensamento contemporâneo. Então, o estudante de teologia, ou o próprio teólogo, né, ele vai produzir um conteúdo, ele vai algo já existente, uma reflexão teológica já existente, ele vai precisar dessa ferramenta. Por quê? Porque a sociedade moderna hoje, ela é diferente da geração do primeiro século, do segundo século, né, da Idade Média. Essa geração pós-moderna hoje, ela tem um pensamento mais livre. O pensamento delas não estão, de uma certa forma, envolvida com a religião, com a fé. Eles estão mais num pensamento mais secularizado, né? Então, os cristãos modernos, eles estão inseridos nessa sociedade de pensamento livre, né? Onde as pessoas não se preocupam aí com a teologia para obter as respostas dos seus questionamentos, né? Baseado nessas formas de pensar da sociedade atual, o que é que o cristão precisa? Ele precisa estar atualizado nessas questões que envolvem a teologia bíblica, né? E a gente vai entender por quê, né? Então, hoje nós temos aí questões consideradas polêmicas, né? Que é debatida em toda a sociedade contemporânea. E eu trouxe até uns exemplos aqui, 2 exemplos, como o aborto, né, e a homossexualidade. Esses 2 assuntos aí são temas de debates no mundo todo, né, no meio de todos os povos, todas as nações. E quem está debatendo isso é uma sociedade que não está ligada a crenças, apesar de serem, de uma certa forma, exercer um tipo de fé em alguma coisa, né? Mesmo sendo cristão, muitas vezes. Mas, quando trata desses 2 assuntos, a sociedade, de um modo geral, ela trata de uma forma mais livre, um pensamento mais livre, um pensamento que não está ligado aí ao cristianismo. Então, as pessoas não se perguntam qual é a vontade de Deus em relação a isso. Será que as pessoas estão agradando a Deus quando defende o aborto, quando defende a homossexualidade? Então, as pessoas, elas não estão preocupadas com isso, né? O pensamento delas é um pensamento livre da religião, é livre da reflexão teológica, né? Então, diante de uma sociedade de pensamento livre, né? Então, como é que vai se expor aí esses assuntos de uma forma teológica? Como é que vai ser exposto isso teologicamente? Como é que o teólogo cristão comum, né, como é que ele vai expor esses assuntos, esses temas aí, diante de uma sociedade que não tem um pensamento ligado ao cristianismo? Eles não estão preocupados em saber o que a Bíblia diz sobre isso, qual o pensamento revelado na Escritura de Deus em relação a isso, né? Então, nesse caso aí, os cristãos, ao expuserem a teologia bíblica, né, eles vão precisar também de um pensamento, do conhecimento, né, não teológico. Conhecimento que envolve outras áreas do conhecimento científico, né, mas que cooperem para a exposição da teologia. Então, o cristão, dentro dessa sociedade moderna de pensamento livre, que mantém essa cultura de pensamento livre, ele vai precisar não somente do conteúdo teológico, desse conteúdo aí que a Bíblia nos fornece, né? Ele também vai precisar de outros conhecimentos científicos que é encontrado nas outras ciências, né? Para quê? Para externar esse pensamento teológico dele, fundamentalizar,
cooperar, auxiliar, né, no pensamento teológico que ele vai formular e vai externar, né? Então, em relação ao aborto, né, por exemplo, falar do aborto é falar do quê? É falar do valor da vida, né? O valor que uma vida tem, em que momento ela perde esse valor. Então, quando o cristão ele vai externar esse assunto, ele pode externar esse assunto filosoficamente, indagando, questionando justamente sobre qual é o valor que a vida tem, em que momento esse valor, em que momento essa vida perde esse valor. Isso vai gerar uma reflexão por parte daqueles que estão defendendo aí a ideia do aborto, né? Então, isso é apenas um exemplo que eu estou dando, onde a gente já está inserindo que a filosofia, né, de uma certa forma, mas também pode ser envolvido outras ciências aí, e isso vai fazer com que aquela reflexão teológica venha dar uma resposta, né, uma resposta plausível aí para aqueles que estão tratando do tema, né? Então, a sociedade ela está sempre envolvida com temas que geram polêmicas, né? Como a gente falou de 2 aí. Mas existem mais? Sim, existem mais. Existem outros temas que são polêmicos, que ocasionam aí problemas, que ocasionam discussões, né? Debates no mundo inteiro, né? Como o casamento de pessoas do mesmo sexo, a eutanásia, né? Que é outro exemplo, o aborto, que já foi falado, e a liberação de drogas ilícitas também. Esses temas aí sempre têm gerado debates. É comum numa sociedade de pensamento livre, onde a cultura é não pensar de uma forma cristã, é não pensar conforme a Bíblia diz, né? Esses temas, hoje, eles são debatidos de uma forma política também, porque a ideia é gerar leis que acabe fundamentando, né, essa nova forma de pensar da sociedade. E os cristãos, de uma certa forma, eles têm que se valer dessa forma de pensar, né? Para quê? Para que ele possa externar a sua teologia contrária a esse pensamento. Porém, essa forma de externar essa teologia não pode ser de qualquer forma ou de qualquer maneira. Por isso que ele vai precisar aí também das outras áreas do conhecimento, né? Então, como a igreja ela faz parte dessa sociedade, esses assuntos acabam chegando aos cristãos, né? E que, de uma certa forma, são pressionados a darem um parecer à sociedade. Então, a sociedade, mesmo ela tendo esse pensamento livre, mas ela acaba chegando aos cristãos, de uma certa forma, e pressionando a comunidade cristã a dizer o que eles pensam, o que eles acham, né? O intuito é tirar da comunidade cristã, né, o seu parecer. E, através desse parecer, trazer um debate, né, muito grande em volta ao assunto. É a partir daí que o cristão precisa estar preparado, não somente com a teologia bíblica, mas com as outras áreas do conhecimento, para que ele possa externar o assunto aí também de uma forma bem clara e objetiva, né? Então, a teologia ela precisa estar o quê? Contextualizada com a cultura de pensamento das pessoas. Então, entender o porquê das pessoas terem uma opinião tão distante do que a Bíblia orienta é importante para que o cristão apresente aí uma teologia pautada não somente na Bíblia, né, mas também em outras áreas do conhecimento. Então, esses assuntos polêmicos devem ser questionados, como, por exemplo, quais os benefícios psicológicos, de saúde e sociais que, porventura, as drogas ilícitas, né, fossem liberadas, trariam à pessoa humana. Então, o cristão, quando ele se depara com esse tema aí, ele é questionado sobre as drogas ilícitas, o que é que ele vai fazer? Ele apenas vai externar textos bíblicos para uma sociedade que não está
com a sua mente voltada, ou seu coração voltado à Bíblia Sagrada, mas é uma mente secularizada? Não. Então ele vai externar isso de outra forma, de outra maneira. Ele vai envolver a teologia bíblica? Vai. Porém, ele vai buscar outro caminho. Ele vai buscar aí outras ciências, né? Como eu falei anteriormente, ele já trata de falar do assunto de uma forma filosófica. Como a filosofia, apesar de ela não ser uma ciência, mas ela iniciou-se com questionamento, para que esse questionamento ela venha dar uma resposta, né, contundente, clara e objetiva. Então, o cristão questiona o que é que as drogas trazem, quais os benefícios que elas trazem. Os benefícios psicológicos, nenhum. Os benefícios de saúde, nenhum. Os benefícios sociais, nenhum. A partir dessas respostas, né, então, o cristão, aí, o estudante da teologia, o teólogo, ele vai começar a externar a verdade bíblica dizendo o porquê, né, ou os porquês. Né? É por isso que a teologia, ou o teólogo, ele precisa estar contextualizado com esse pensamento teológico aí todo, né, e também familiarizado aí com o próprio conteúdo teológico, tá certo? E também as outras áreas do conhecimento, que nessa questão aí é de suma importância. Agora a gente vai ver outra coisa muito importante, que são as funções da teologia. A teologia tem as suas funções? Sim, com certeza, né? Então, das várias funções que a teologia tem desempenhado, será que externado, abordado, né, apenas duas. Né? Quais são elas? É a teologia voltada para a igreja, né, e a teologia voltada para a sociedade. A gente vai ver a importância delas, né, qual a influência que elas têm na igreja e também na sociedade. Né? Então, na igreja, a teologia voltada para a igreja, né? O estudo da teologia para a igreja não é para alimentar nenhum sentimento de vaidade. Ou seja, o conteúdo teológico que hoje é apresentado e que também é absolvido por diversas pessoas da igreja, não tem esse objetivo de vaidade, né? Absorver o conhecimento teológico por exaltação de si mesmo, autopromoção, de forma nenhuma, né? Ela tem uma missão, teologia na igreja ela tem uma missão, e essa missão é importante, que é de analisar o que está sendo ensinado, absolvido pela igreja. Então, quando se está ensinando na igreja, quando se está pregando na igreja, então, a teologia ela vai ter essa função na igreja de avaliar, examinar aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, não somente na mensagem pregada, mas na mensagem cantada também. Né? Então, essa é a missão da teologia dentro da igreja. Ela é importante também para a formação dos líderes, né? Dos pastores, dos obreiros, e para o crescimento no conhecimento da Bíblia por parte dos membros. Então, a teologia ela também tem esse viés aí, que é preparar teologicamente as lideranças da igreja, os pastores, os obreiros de um modo geral. Hoje, uma liderança, um pastor, um obreiro, sem um entendimento teológico, fica muito difícil exercer o ministério de uma forma melhor, né? Acaba que sendo aí tendo uma deficiência muito grande, aqueles que não se valem da teologia para liderar, para pastorear, né? O próprio membro, há uma necessidade do membro ter entendimento teológico, ter um entendimento doutrinário, né? Até para ele conseguir discernir aquilo que é, aquilo que não é, quando ele se depara com certas doutrinas, com certas reflexões teológicas aí em outros campos, né? Então, o leque aí da teologia abrange não só a Bíblia, mas as outras ciências também, né?
fazendo com que todos que pertencem à igreja possam dar respostas a questões contemporâneas, como é o caso do suicídio, né? Principalmente entre os cristãos. Teve um certo momento, né, aqui no Brasil, de pessoas entrarem em depressão, sendo membro, pastor, exercendo liderança e acabando que tirando a sua vida, né? Seria isso correto, teologicamente falando? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Então, a teologia, ela também trabalha nessas questões, ela também dá uma resposta a isso. Então, quando o cristão, seja ele membro, obreiro, pastor, etc., ele se vale da teologia, ele também passa a ter um pensamento mais esclarecido sobre esses temas que é tão importante nos dias atuais. Então vamos ver aqui a teologia também, né, na sociedade, né? Então a teologia sempre teve um papel importante na sociedade, não só a teologia cristã, mas outras teologias também. Então a sociedade, de um modo geral, ela não tem somente uma teologia sendo exercida sobre ela, existem outras teologias, né? Essa que nós estamos externando é a teologia cristã, mas existem outras teologias que trabalham em outras vertentes, né? Como já vimos aí, a teologia na Antiga Grécia, ela foi essencial para quê? Para a compreensão de visão de mundo daquela geração, né? Onde aquela teologia deles lá era uma teologia pagã. E eles tinham a sua forma de ver o mundo, né? De acordo com aquilo que eles observavam, de acordo com as mitologias, né? Nos dias atuais, a teologia tem encontrado aí o seu lugar na sociedade moderna. E o seu papel, qual é o seu papel primordial, né? É levar o estudante, ou todo aquele que aprecia aí a teologia, o estudo da teologia, né, a obter uma visão de mundo, né? E fazer com que o indivíduo entenda o seu lugar na sociedade da qual ele faz parte, né? Então, a teologia dentro da sociedade, ela trabalha nesse viés, né? Ela, dentro da igreja, ela tem outro viés, na sociedade ela trabalha esse viés. Por quê? Porque dentro da igreja nós já temos pessoas que estão ali querendo ouvir, querendo saber o que há na Escritura, o que é certo, o que é errado de uma forma teológica, né? Na sociedade, não. Na sociedade, eles trabalham outros temas, na sociedade, eles estão envolvidos politicamente, religiosamente, socialmente, com outros temas. Então, aí, a ideia da teologia no meio da sociedade aí é levar essa pessoa, né, seja ele um estudante da teologia, ou não, ou apenas um simpatizante, a ter uma visão de mundo diferenciada, né? Então, a humanidade atual, por mais moderna que ela seja, ela é de uma certa forma religiosa, né? Logo, questões que envolvem a fé, crenças e a própria vida humana estarão dentro de um contexto teológico, mesmo que não seja o contexto cristão. Então, o mundo todo hoje, por mais que ele pense de uma forma mais secular, mas a humanidade, em sua maioria, professa um tipo de fé, um tipo de crença, né? Então, praticamente todas as decisões que hoje existem, elas são tomadas por influência de alguma fé, de algum tipo de crença. Então, é importante a gente saber disso, e a gente vai ver melhor, com mais detalhe, isso. É possível observar que todas as decisões tomadas pelas lideranças políticas das mais variadas nações sofrem uma influência religiosa. Esse é o detalhe que a gente vai tratar aqui, né? Ou seja, como a sociedade, de uma forma geral, por mais que ela pense de uma forma secular, não muito voltada à Bíblia Sagrada, ou aquilo que o cristianismo professa, mas a sociedade, ela é religiosa. O próprio ateísmo é uma forma de religião secular, tem as suas crenças, tem os seus dogmas, né? Então, todas as decisões políticas que hoje existem no mundo inteiro, essas decisões políticas, elas sofrem uma influência religiosa.
por trás de todo presidente, de todo estadista, há um pensamento religioso que lhe influencia nas suas decisões, né? na criação de leis, por exemplo, né? E é papel da teologia na sociedade avaliar, analisar e expor a respeito dessas decisões que geralmente se tornam leis. Então, todos os presidentes que hoje existem, eles têm a sua crença, eles têm a sua fé, não necessariamente dentro do cristianismo, mas têm algum tipo de fé. Eles vão fazer leis, vão criar leis, e vão estudar essas leis, vão debater essas leis, baseado na influência religiosa também, principalmente, né? Então, o teólogo cristão, por exemplo, dentro dessa sociedade aí, o que é que ele faz? Ele avalia essas questões, ele analisa essas questões e expõe também essas questões, né? Então, a aplicação da teologia na sociedade é acompanhada de outras ciências que cooperam de uma certa forma, de uma certa maneira, né, com a teologia. E para o seu progresso também, levando a sociedade a obter um pensamento mais maduro, né, e mais compreensível acerca dos problemas sociais, políticos e também os problemas morais, né? Então, o teólogo, por mais que ele seja um teólogo cristão, por exemplo, né, mas ele não vai se valer somente da Escritura, ele vai se valer desses outros conhecimentos, né? Vai avaliar aquilo que está sendo posto, muitas vezes até de uma forma ditatorial, né? E vai expor de uma forma teológica, mas também associando aí outros conhecimentos, né? A história, ela mostra que a teologia na sociedade, ela tem um poder imenso de influenciar. Temos como, por exemplo, aí a Reforma Protestante, né, que aconteceu no século XVI, que influenciou o quê? Reis e povos, né? O mundo inteiro ela influenciou. E que tinha um interesse principal. O interesse principal era o religioso. Mas esse interesse envolvia também outros interesses políticos e também sociais, como, por exemplo, aí, o fim da opressão que era exercida do Estado sobre o povo. Então, a reforma protestante, que veio aí com interesse religioso, acabou-se que também influenciando nessa questão. Por quê? Porque é questionável um Estado se dizer cristão está oprimindo o seu cidadão cristão. Olha só como o pensamento religioso ele influencia no estadista, no presidente, né? E como o estudante de teologia, o próprio teólogo, ele pode usufruir dessa reflexão teológica, também de outros conhecimentos, né? Do conhecimento político, por exemplo, aí, né? Para contribuir com as decisões que são tomadas, né? Então, esse é só um exemplo que a gente está tratando, né? Então, como foi visto, a teologia ela tem funções importantes e essas funções não estão inseridas somente no contexto eclesiástico, né, da igreja, mas também em toda a sociedade de todos os tempos, né? Eu espero que você tenha compreendido esses temas que hoje foram abordados, temas esses que é de suma importância, tá certo? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.